Olá, nós vamos continuar aqui o estudo da carta de Paulo aos Romanos. A carta ela tem 16 capítulos e hoje a gente entra no 8º, então nós estamos na metade. Bom, a vida do crente no Espírito chama esse subcapítulo. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aqui já tem uma questão, né? A gente estava falando sobre justamente o mal que ainda mora dentro de nós, né? Mas quando Paulo fala isso, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a gente pode pensar que ele abre aqui uma porta para a gente lidar de uma forma diferente com a culpa, né, dos nossos erros. É claro que a gente está longe da perfeição, muito longe, a gente erra muito ainda. Mas justamente a fé, né, a vivência da fé, a vivência do crente aqui, né, daquele que crê no Espírito, reformula mais rapidamente os nossos erros, para que a gente possa continuar a jornada, né? Então, ao invés de me entregar a culpa de uma forma que me paralisa, né? Porque a culpa ela tem uma função, ela tem a função de me fazer ver diferente, me modificar. A partir do momento que eu já estou vendo diferente, que eu me arrependo e já estou no caminho para rever o que eu fiz de errado, aí a culpa já não é mais útil, né? Então eu não preciso ficar na condenação mais, se eu já usei da culpa porque eu estou firme no meu propósito divino. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Então a gente não precisa ficar escravo do pecado e da morte. Eu não preciso ficar fechado na minha limitação. Eu sou assim, vou morrer assim, as pessoas são assim, o mundo é esse, não tem nada que fazer. Não, aqui a proposta é contrária a isso. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante ao do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, ele está falando aqui, não é fácil entender as palavras de Paulo, né? Mas ele está falando aqui que quando Deus, para nos fazer evoluir, nos manda Jesus, né, um Espírito perfeito, governador do planeta, co-criador deste planeta, ou seja, né, ele participou ativamente do planejamento e de toda a vida no planeta. E por isso ele conhece e sabe de toda a vida do planeta. Então, quando ele manda esse Espírito perfeito encarnar, é para que a gente consiga olhar para o nosso corpo, para as limitações dele e superar essas limitações, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a gente ainda está aqui na carne, mas o nosso norte, né, a gente está mirando a vida no Espírito, a gente está mirando superar todas as coisas difíceis, né, todos os limites da vida material. Nós estamos mirando a evolução. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz, uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, aqui ele faz uma divisão, né, entre a vida material e a vida espiritual. Se eu me entregar aquilo que a vida material me pede, né, se eu me entregar só aos desejos do meu corpo e achar que isso resolve tudo, eu não tenho como não encontrar a morte no sentido de me afastar de Deus, né? E a gente percebe isso em pequenos exemplos, né? Vou dar um exemplo bem bobo, assim, né? Que é quando a gente está com febre, o nosso corpo pede que a gente se aqueça mais e mais. E a gente sabe que é aquilo que a gente não deve fazer, né? Mas a gente fica com vontade de se aquecer, de tomar um banho quente, né? Mas não é isso que a gente deve fazer. Então é nesse sentido, assim, né? Que as coisas materiais, nós estamos nelas, mas nós não podemos deixar que elas nos guiem, mas sim o Espírito. É isso que o Paulo está falando, né? Vós não estáis na carne, ele está aqui animando, né, a comunidade que ele mesmo fundou, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se porém Cristo está em vós,
O corpo está morto pelo pecado, mas o espírito é vida pela justiça. Então todas as coisas que a gente vai vivendo no corpo, por exemplo, a doença, a dor, claro que isso é sempre muito desagradável, muito difícil. Mas se a gente consegue viver essas questões, essas vicissitudes, essas dificuldades, sem nos entregarmos a ela, nós estamos caminhando aqui para a justiça divina. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o Espírito que habita em vós. Essa última parte aqui eu acho interessante porque ele coloca a gente em pé de igualdade com Jesus nesse momento. Lógico que a gente está, né, muito, muito distante, mas ele coloca assim, olha, se Deus ressuscitou Jesus, Deus também vai ressuscitar o seu corpo, né, físico, transformando ele num corpo espiritual. Esse corpo aqui é totalmente passageiro. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Então, é na oportunidade de estar aqui na carne, vivenciando algo que vai além dela, além da dor, além da dificuldade, além dos limites, é que a gente vai se espiritualizar. É na dificuldade. Mas a gente continua semana que vem.